Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje eu vou mostrar para vocês uma das formas de resolver a Sprint 6, que era relativa à medição do fluxo de carros pelo semáforo e o ajuste automático dos tempos em função desse parâmetro. Relembrando os requisitos da Sprint, a primeira coisa era incluir um gerador de onda quadrada representando um sensor de carros. Sempre que ocorresse uma borda de subida, isso quer dizer que um carro estava passando pelo semáforo. Eu conectei o meu sensor no pino D3 e em seguida a ideia era estimar o fluxo de carros em determinado tempo. Escolhi uma janela de 5 segundos para fazer isso, então vocês deveriam contar a quantidade de carros que passavam em 5 segundos e converter isso para carros por minuto. Uma vez com essa estimativa de fluxo, vocês teriam que implementar um modo automático no semáforo. O modo manual era o implementado anteriormente e uma vez que estivesse nesse modo automático, os tempos aqui iam ser ajustados de acordo com essas duas retas. Tempo em vermelho em função do fluxo de carros e o tempo em verde aqui nesse outro eixo. Para alternar entre o modo manual e o modo automático, a ideia era utilizar aquela mesma setinha do botão seleção, e uma vez que a setinha estivesse apontando aqui para o modo, quando clicasse no botão mais e menos, ele deveria chavear de manual para automático. Daí como foi que eu implementei isso? A base do programa é a mesma da aula passada. A primeira coisa que eu fiz foi atualizar o meu enum, que guardava os parâmetros selecionáveis. Agora, além dos tempos que eu posso ajustar, eu tenho um modo também incluir essa nova figura aqui do modo. Assim como na struct do semáforo, eu também incluí mais outras duas variáveis, uma variável para o modo e uma variável para armazenar o fluxo de carros por minuto. Aqui embaixo criei algumas novas variáveis, criei uma flag que vai ser disparada a cada 5 segundos e uma variável para contar o número de carros que passou naquela janela de 5 segundos. Aí descendo aqui, a primeira coisa que eu fiz foi definir a lógica de disparo dessa flag. Simplesmente na função de disparo aqui do tratamento de interrupção do estouro do timer, que estava a cada 1 milissegundo, eu faço um teste se a minha variável de contagem é múltiplo de 5.000. Se isso for verdade, quer dizer que se passaram 5.000 milissegundos, 5 segundos, e eu disparo a flag, setando ela para 1. Bom, e aqui eu fiz uma pequena modificação. Como eu vou precisar contar as bordas desse sinal aqui, eu optei por colocar todos os botões na interrupção do pin change e separar uma interrupção específica, o int1, aqui para o sensor de carros. Voltando aqui, eu não estou usando o int0. O int1 eu vou usar para contar os carros. E o pin change 2 eu estou usando aqui agora para o tratamento dos botões. Copiei o código que estava aqui na sprint passada, coloquei todos eles aqui no pin change 2 e fiz o tratamento para saber qual botão tinha sido pressionado. Se for pressionado o botão mais que está no D4, eu estou com os resistores de pull-up ativos, então na hora que eu pressionar, essa porta vai ser aterrada e o nível do pino vai ser 0. Portanto, eu posso, através dessa máscara aqui, checar se esse pino aqui é 0. E se for, eu executo aqui o código relativo ao botão mais, que é incrementar os tempos ou, no caso do modo, mudar o modo. Essa é minha variável aqui, semáforo modo. Tá bem aqui. Eu estou inicializando ela com 0. Defini que 0 é o modo manual. E toda vez que eu clicar no botão mais, se eu tiver na seleção de modo, ele inverte isso. Passa para 1. E se for 1, volta para 0. Mesma coisa aqui embaixo com o botão menos, né? Aqui está tudo igual. E o modo também inverto. E se eu clicar no botão S,
eu vou transitando aqui nos valores do enum, simplesmente incrementando a minha variável de apontamento. Voltando aqui, então a contagem dos carros está acontecendo na interrupção 1, que é o pino D3, e simplesmente eu configurei aqui para quando ocorrer uma interrupção em borda de descida, ele incrementa essa variável número de carros para que eu possa contar quantos carros passaram pelo semáforo. Como eu quero contar quantos carros passaram a cada 5 segundos, eu vou utilizar essa flag aqui para disparar uma função de 5 em 5 segundos e lá nessa função eu checo quantos carros passaram. É o que eu estou fazendo aqui embaixo. Se for aqui, a animação do semáforo está igual, mexi em nada. O LCD, daqui a pouco a gente volta para cá. E a estimação de carros de fato está bem aqui. Eu recebo como parâmetro para essa função a flag. E eu tenho que checar se essa flag é 1. Porque ela vai ser 1 a cada 5 segundos. Recebo, na verdade, um ponteiro para a flag. Para eu poder resetar ela. Ou seja, escrever 0 nela. Uma vez que eu executar a ação. Porque percebam que aqui em cima, a cada 5 segundos eu seto. E nessa função aqui, quando eu perceber que ela foi setada, eu zero para esperar os próximos 5 segundos. Então esse código aqui é executado a cada 5 segundos. Aqui eu estava fazendo um teste, nem vai precisar dessa variável auxiliar, vou até comentar ela aqui. Vou zerar isso aqui para baixo. Colocar isso aqui, vou apagar isso aqui também. Para converter entre número de carros em 5 segundos para carros por minuto, basta multiplicar por 12, né, que é a mesma coisa de multiplicar por 60 e dividir por 5. É o que eu faço aqui nessa linha. E depois disso, eu zero o número de carros para contar novamente os próximos carros na janela de 5 segundos. E se estiver no modo automático, ou seja, se essa variável aqui ela for igual a 1, eu ajusto os tempos em função do valor da variável carros por minuto. Aqui estão as duas equações para o verde e para o vermelho, e eu coloquei aqui também uma saturação para ele não passar no valor máximo. Tinha vários jeitos de implementar essa equação aqui da reta. Eu optei por um jeito aqui meio esquisito. O que eu fiz foi o seguinte: peguei essa variável, multipliquei aqui pelo coeficiente angular, e nesse ponto aqui, como eu multipliquei por uma constante com valores decimais, o resultado dessa parcela aqui da conta também vai ser um float. Daí, como eu queria que esse valor daqui para cá fosse múltiplo de 1000 para as contas ficarem redondinhas e aparecerem lá no display, eu fiz esse artifício aqui, que foi dividir por 1000 e multiplicar por 1000, representando inteiros. Com isso, eu limpo as casas decimais aqui dessa conta. O que quer dizer que quando essa conta aqui bater em qualquer valor quebrado, ele vai aproximar aqui pelos segundos inteiros, para que possa ser mostrado aqui no display sem os quebrados. Nesse caso eu estou aproximando pelo valor em segundos menor, independentemente do tamanho do decimal, mas isso aí ficava a seu critério fazer esse arredondamento conforme você quisesse. Como esse número aqui vai ser sempre positivo, eu só tomei cuidado para que o tempo não passasse de 9, que era o máximo. E no caso do vermelho, como esse número aqui também é sem sinal, eu fiz mais um artifício aqui, que se essa conta aqui der negativa, esse número, como está sendo representado sem sinal, ele vai ser maior do que a metade da faixa, de modo que comparando aqui com um valor aproximadamente maior do que a metade da faixa, eu testo se
Isso aqui deu negativo e limito no valor mínimo, que é 1. Daí seguindo o programa, aqui eu basicamente não modifiquei nada, só ajustei aqui quem era a entrada e quem era a saída. Também ajustei quem eu iria utilizar como fonte de disparo da interrupção do pin change. O timer continua igual. E por último, aqui no while, além da chamada da função de animação do semáforo, agora eu estou chamando a função para cálculo da estimativa do fluxo de carros por minuto. Lembrando que essa função recebe aquele flag que é disparado a cada 5.000 milissegundos, então ela vai ficar sendo executada aqui na frequência do while 1, mas ela só vai rodar aquele código quando esse flag aqui for verdadeiro a cada 5 segundos. Por fim, voltando aqui rapidamente, a última coisa que eu fiz foi plotar as informações dos carros por minuto aqui do lado direito da tela. Separei um espacinho, né? Joguei o cursor para lá, plotei a informação e plotei a unidade. Voltando aqui. E essa string eu converti manualmente. Preciso só de 2 caracteres para ela. A ou M mais o finalizador de string. E a lógica que eu usei foi a seguinte. O primeiro caractere da string ele vai ser A ou M, dependendo do valor aqui da minha variável de modo. Fiz isso aqui com esse operador ternário para ficar bem compacto. Se isso daqui for 1, o caractere A é armazenado na primeira posição da string. Se for 0, que é o modo manual, o caractere M é armazenado. Além da informação, eu coloquei na última posição do vetor o finalizador de string, já que a biblioteca de plot do LCD precisa desse finalizador para saber até onde plotar. Aqui está a simulação, vocês já viram. Qualquer momento eu posso ajustar aqui os tempos do semáforo. Mas no momento que eu coloco no modo manual, aqui clicando nesse botão ou nesse, os tempos já são automaticamente ajustados em função do valor lido do fluxo de carros em carros por minuto. Esse valor aqui é uma função da frequência que eu coloco aqui. A cada 1 Hz vai ser acrescido aqui 60 carros por minuto. Então, se colocar aqui, por exemplo, 3, esperar os 5 segundos para fazer a leitura, ele vai oscilar um pouquinho aqui, depois vai bater em 180. Aí, foi. Mudando para qualquer valor aqui. Sim, e esses 180 aqui vão atualizar aqui os valores de verde e de vermelho. Se eu aumentar mais um aqui para 4, vou ter que aumentar um no verde e diminuir um no vermelho. Vamos ver aqui se é isso que acontece. Esperar um pouquinho para a medição efetuar-se. Aumentou 60, aumentou um aqui, diminuiu um aqui. Chegou bem aqui nesse ponto do cruzamento da curva. Era isso, pessoal. Qualquer dúvida eu estou por aqui. Até mais.